Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre desenvolvimento de carreira, planejamento de carreira e o que os diversos conceitos da psicologia têm a ver com isso. Como é que eu posso te ajudar nesse processo de desenvolvimento de carreira? Como é que você pode planejar melhor a sua carreira? Se você gostou desse tema, que é sucesso profissional e carreira estável em psicologia, não só em psicologia, mas também em todas as outras áreas, você pode já ir curtindo o vídeo, compartilhando com outras pessoas e comentando outros assuntos que você queira que eu trate aqui. Você vai ver aqui nessa aula de hoje e em diversas outras aulas, eu já gravei algumas aulas aqui para trás, dá uma passeada aqui no canal para você dar uma olhada. Tem algumas coisas muito interessantes para você entender o que é processo de desenvolvimento de carreira, o que é planejamento de carreira, se essas coisas têm a ver uma coisa com a outra ou se não tem, o que a nossa infância tem a ver com a carreira, como evoluir na carreira e assim por diante. Então, sucesso profissional, desenvolvimento de carreira, carreira estável, tudo isso eu vou falar nessa aula de hoje. E eu defini alguns assuntos para a gente conversar hoje e esse é um modelinho de aula que eu estou testando. Se você gostou, se você achou que ele vale a pena, deixa ele marcado aqui, marca nos comentários se você gostou ou não, para eu poder dar continuidade nesse tipo de aula. Antes de qualquer coisa, lembre meu Instagram, Vinícius Oliveira Prof. Se você não me segue ainda, vai lá no Instagram, tem muita coisa legal também. Alguns assuntos que a gente vai tratar nessa aula: o que é uma carreira estável, o que é sucesso profissional, quem define o nosso sucesso profissional, carreira estável versus independência profissional, também como ter sucesso profissional em uma carreira estável e, por fim, uma tarefinha para você fazer para não ficar de mãos de mãos abanando no final dessa aula e só assistindo sem fazer nada. Então temos muitas coisas aí para conversar. A aula não vai ser uma aula curtinha, vai ser uma aula densa, uma aula para quem gosta mesmo, para quem quer mesmo saber sobre o que é ter sucesso profissional dentro de uma carreira estável. Veja só, por que eu trato tanto deste assunto, carreira estável? Porque quando a gente está de maneira estável, quando a gente está se sentindo estável profissionalmente, significa que a gente pode fazer muitas coisas que uma pessoa instável não pode fazer. Por exemplo, um carro instável, ele não pode fazer curva, o motorista não tem muita independência, ele não pode fazer algumas coisas que ele quer. Então, por exemplo, um avião, quando ele voa, ele tem os seus limites e também as suas possibilidades. Dentro de uma carreira estável, quando a gente conhece, quando a gente tem o controle da nossa carreira, também isso acontece. Então, veja só, o que define uma carreira como estável e uma carreira não estável? É quando você sente que a carreira, você tem ela sob o seu controle. É uma carreira que você sente que está no controle e sente segurança. Então, quando você sente que tem uma certa segurança na carreira, significa que você tem o controle sobre ela, que você pode fazer algumas coisas que você não faria se você não tivesse controle sobre ela. A estabilidade profissional também é quando você já se estabiliza, se consolida e pensa em dar os seus primeiros passos em relação a um progresso profissional. Veja só, o que é esse progresso profissional? É quando você já se sente esse profissional estabilizado e você quer evoluir. Eu vou exemplificar um pouquinho e você vai entender com mais clareza. É uma carreira que tem sinais de independência, não só independência financeira, mas outros tipos de independência que eu vou falar no final dessa aula e vou dar alguns exemplos também mais adiante. Outra coisa é quando você se sente já um profissional dessa área. Em resumo, então, uma carreira estável é quando você sente que tem mais controle sobre ela do que a situação externa controla a sua própria vida. É quando você basicamente sabe os rumos que você quer tomar. Essa carreira, basicamente, você sabe. A hora que você se estabilizou, quando você quer progredir, quando você se consolidou, quando você não tem mais aquele medo exacerbado de perder o seu lugar no mundo profissional que você está. Por exemplo, na psicologia, é quando você já sabe responder às demandas da psicologia, quando você entrou numa área, por exemplo, clínica, organizacional, institucional, e sabe o que fazer quando alguém te procura. É quando você se sente profissional da área. O que significa isso? Quando você se sente um profissional da área,
é quando alguém te pergunta alguma coisa e você sabe o que você responde, você sabe o que você fala, você sabe o que você faz. Quando aparece N demanda para você, qualquer tipo de demanda, e você não titubeia na hora de responder, você responde. Agora, claro, você não sabe tudo daquela área, mas você não tem medo de assumir as responsabilidades daquela profissão. A estabilidade é basicamente você ter o seu controle do seu espaço profissional, o seu controle da tua vida profissional. Agora, entendendo uma coisa que nós vamos falar mais adiante, que nem tudo depende de você, algumas coisas dependem dos outros e outras coisas dependem do mundo social que a gente vive, do mundo que a gente vive, das relações. Então, por exemplo, às vezes eu sou um empregado muito estável, mas a empresa que eu trabalho, ela se instabiliza, ela fica instável, ela não está consolidada mais no mercado, por exemplo, e eu perco o meu emprego. O profissional mais estável emocionalmente, por exemplo, ele tende a não se desesperar, ele tende a não ter tanto medo do que vai acontecer. Por quê? Porque ele tem a carreira mais sob controle. Porque ele sabe das suas possibilidades e também dos seus limites. Ele sabe que as coisas tendem a ter tempo para acontecer. Veja só, assim que eu me formei, eu acho que alguns de vocês devem passar por isso. Assim que eu me formei, eu torcia para que as pessoas não me fizessem perguntas difíceis da área da psicologia que eu atuo, que é orientação de carreira, orientação profissional, dentro especificamente de ambientes acadêmicos, escolares, por exemplo. Então, às vezes acontecia das pessoas me perguntarem que técnica usar, o que as pessoas tinham que fazer, e eu ficava com muito medo de responder alguma coisa errada, de dar alguma resposta incorreta. E o que acontece? O que acontece quando as pessoas perguntam e a gente já está estável na carreira? A gente sabe como, quando responder, pelo menos se a gente não tem resposta, a gente responde com clareza, porque a gente não tem a resposta, mas sabe pelo menos o que falar para as pessoas quando a gente não sabe. A gente se sente já, pelo menos, um profissional consolidado, estabilizado ali naquela área que a gente tende a atuar, que a gente começou a atuar. E já pensa a dar aqueles primeiros passos em direção a um progresso profissional. O que significa isso? Eu quero sair de onde eu estou e quero buscar a minha independência, seja independência financeira, seja independência profissional, seja independência das pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, no início da nossa carreira, a gente tende a perguntar muito para as pessoas, a olhar muito o que as outras pessoas estão fazendo e ficar com medo de agir. Então, essa estabilidade vem quando eu ganho independência, quando eu sou um pouco mais livre para fazer algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui liberdade na atuação. Eu tenho uma certa liberdade para atuar. Veja só, eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu sei que é certo, aquilo que eu tenho domínio, aquilo que está sob o meu controle. Quando eu controlo aquilo que está sob o meu olhar, eu me sinto mais estável, mais independente na minha carreira. Por isso, a estabilidade vem quando acontece alguma coisa que ali eu sei o que fazer. Não significa que eu vou ter o emprego para sempre, não significa que eu vou ter dinheiro para sempre, não significa que eu vou ser aquela pessoa que vai dominar tudo para sempre. Significa que quando eu perder o controle, eu vou saber retomar a situação rapidamente. Veja só, um bom motorista, um bom piloto, por exemplo, quando ele perde o controle, logo ele retoma rapidamente o controle da situação. Não significa que ele nunca perde o controle, significa que ele retoma rapidamente, analisando a si mesmo, a situação que está à sua volta, os outros que estão à sua volta, e ele retoma o controle da situação. Então, veja só, indo aqui para o segundo item, o que é o sucesso profissional? A estabilidade é isso, é você sentir que tem o controle. Não significa que não vai acontecer nada nunca, significa que você, sabendo das situações, você vai retomar o controle um pouco mais rapidamente do que uma pessoa mais instável profissionalmente. Agora veja só, o que é o tal do sucesso profissional? O sucesso profissional é quando é um momento em que você realizou alguma atividade ou realiza alguma atividade como deveria ter realizado. Eu fiz o que devia ter feito, eu fiz como devia ter feito.
quando algo sai do jeito que tinha que ter feito, do jeito que tinha que ter saído, melhor, vou escrever melhor aqui, do jeito que tinha que ter saído, quando você se sente bem sucedido naquilo que você fez. O sucesso profissional, ele depende, depois eu vou falar mais adiante, de 3 instâncias, mas basicamente o sucesso é você ter uma sucessão de fatos em que você faz bem feito aquilo que lhe é pedido, aquilo que lhe é solicitado. Você sente que realizou alguma atividade como deveria ter realizado, aquilo sai do jeito que devia ter saído para você. Então veja só, é basicamente você planejou, você organizou e conseguiu. Quando eu marco com um paciente, com um orientando, com uma pessoa que eu vou dar mentoria ou supervisão, e essa pessoa vem, eu faço o meu serviço, quando eu marco de gravar um vídeo e eu faço o que eu tenho que fazer e sai do jeito que eu programei, isso significa que deu certo, que eu tive sucesso. O sucesso não é simplesmente você escrever um livro, sair na capa de uma revista, no jornal, na televisão, você ficar famoso, famosa. Isso é um tipo de sucesso. Agora, ser bem-sucedido é você sentir que realizou alguma atividade como deveria realizar. É a realização que denota o sucesso. Muitas vezes nós esperamos grandes feitos para nos sentirmos em sucesso, em situação de sucesso. Nós temos várias situações de sucesso praticamente todos os dias, o tempo todo, na nossa atividade pessoal, de estudos, profissional, de lazer, de amizade, de saúde. Nós temos vários sucessos ao longo do nosso dia e muitas vezes nós não paramos para pensar que nós tivemos isso. Veja o tanto de atividades que você faz e que você se sente bem-sucedida nessa atividade, bem-sucedido. O que significa isso? Eu consegui alcançar a meta, o objetivo, aquilo que eu programei. Existe sucesso de atividade não programada? Existe. Mas aqui eu quero que você foque naquilo que você controla, porque eu estou falando de estabilidade. Estabilidade tem a ver com aquilo que você tem controle. Então, o controle está naquilo que você planeja, aquilo que está planejado na tua cabeça. Então, veja só. Quando você planeja uma atividade, quando você organiza uma atividade, que você quer o resultado, você alcança esse resultado, isso significa um sucesso. Agora, essa grande atividade que você planejou, às vezes ela não saiu perfeita, mas dentro desse passo a passo, algumas ações, algumas operações foram bem sucedidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu prestei o doutorado, algumas atividades que eu fiz não foram bem sucedidas. Por quê? Eu tive que prestar 3 vezes. Uma vez eu não passei por conta de uma questão de entrevista, outra vez eu não passei por uma questão de projeto e na terceira vez eu passei. Eu não fui bem sucedido na primeira vez que foi a entrevista, mas nas outras 4 partes, dentre as 4 partes da prova, 3 eu fui bem sucedido. Se eu ficasse focado só na reprova, que nem foi uma reprova, foi só não habilitação para entrar, eu teria desistido na primeira. Na segunda foi uma coisinha do projeto, que um dia eu posso contar para vocês o que aconteceu, que me fez não ser aprovado, habilitado para estar lá dentro daquele programa de doutorado. Então veja só, a gente tem que focar naquilo que dá certo, naquilo que deu certo. Sempre? Não, porque se eu foco só naquilo que dá certo, também eu esqueço do que deu errado. O que eu fiz? Fiquei agradecido comigo mesmo, com as pessoas que me ajudaram por aquilo que deu certo, mas eu fui lá e tentei melhorar para ser bem sucedido numa próxima, assim como fui na terceira tentativa, naquilo que não fui muito bem sucedido. Na entrevista não fui bem na primeira, no projeto não fui bem na segunda, e aí na terceira eu maximizei as minhas qualidades de entrevista e de projeto, já que na prova escrita e na prova de língua estrangeira eu já tinha ido bem nas 2 primeiras vezes. E aí deu certo. Então, a gente tem que focar naquilo que não foi bem sucedido, eu preciso melhorar. Aquilo que eu fui bem sucedido, eu preciso melhorar mais ainda, preciso maximizar. E aí, para a gente não adoecer atrás do sucesso, ficar querendo sucesso, querendo ser bem sucedido, realizado o tempo todo, nós temos que entender o seguinte: dentro de uma atividade profissional, existem vários momentos de sucesso, existem momentos que a gente é bem sucedido e a gente nem percebe que é bem sucedido. Por exemplo, toda vez que eu marco um orientando e dá certo, a sessão é um sucesso,
Toda vez que eu marco uma reunião e essa reunião é bem sucedida, é um sucesso. Olha só, quando eu sou bem sucedido, é sucesso. Quando aquela coisa deu certo, realizou-se como eu quis, como eu planejei, é sucesso. Quando eu entro na sala de aula, também sou professor universitário, quando eu entro na sala de aula e falo tudo que eu programei para aquela aula, ou às vezes falo 90% bem falado e os 10% mais ou menos, fui bem sucedido em 90% da aula. Se eu falo bem só 10%, mas foi muito legal, os outros 90% foi mais ou menos, mas os 10% foi muito legal, eu foco naqueles 10% e os outros 90% eu tento melhorar. É assim que eu tenho feito. E é assim que as pessoas que elas se sentem um pouquinho melhor nas suas atividades profissionais, elas olham para o lado um pouquinho mais confiante da coisa. O sucesso profissional tem a ver com autoeficácia, com confiança em si mesmo, na crença da sua própria capacidade, que é uma coisa que a gente ainda vai falar nessa série de vídeos. Então veja só, nós temos que entender que a definição de sucesso, quem define o sucesso são 3 instâncias. E essas 3 instâncias são nós, eu defino, então nós ou eu, os outros, as pessoas que estão à minha volta, e a sociedade. Essa definição de sucesso, ela não é essa definição aqui que eu dei, veio da minha cabeça a partir de algumas leituras. É uma definição assim, eu olho para mim e falo, eu fui bem sucedido na minha atividade profissional, ok? Então veja só, eu fui bem sucedido na minha atividade profissional. Isso é definição de sucesso. Os outros falam, você foi bem sucedido na sua atividade profissional. E a sociedade tem um padrão de sucesso, que é aquela pessoa que às vezes conseguiu independência financeira, aquela pessoa que conseguiu estabilidade emocional, que conseguiu ser bem vista pelos outros, que consegue ser uma referência naquilo que faz. Então, olha só, quando eu passo a ser, deixa eu colocar aqui os hífens, quando eu passo a ser uma pessoa referência naquilo que eu faço, significa que eu estou bem sucedido no meu trabalho, na minha atividade profissional. Quando a sociedade me fala, quando os outros me falam, quando eu me falo, eu fui bem sucedido na minha atividade profissional, não significa que é só na atividade, mas também nas pequenas atividades que são ações ou tarefas do dia a dia, ações e tarefas que eu executo. Então, por exemplo, a minha atividade profissional é docência. Dentro dessa atividade profissional tem dar aula, que é uma outra atividade menor. Dentro dessa atividade é o ensino. Dentro do ensino tem uma ação de escrever na lousa, mandar os textos, fazer provas. São várias ações que têm que ser bem-sucedidas para a tarefa maior de ser professor dar certo. Então, quando eu vejo passo a passo, e esse passo a passo vai sendo bem-sucedido, e no todo isso dá certo, significa que eu defino o meu sucesso profissional. Quem, na minha visão, eu, Vinícius Oliveira, isso eu nunca li em lugar nenhum, nunca olhei em lugar nenhum, quem tem que dar a maior parte do olhar do sucesso profissional tem que vir de mim. Porque eu comparo o meu sucesso com o sucesso dos outros, e isso muitas vezes me causa tristeza, me causa essa comparação, me causa dor, me causa insatisfação. Por quê? Porque eu muitas vezes, e você também, nós vamos comparar o nosso processo com o resultado do outro. Então, eu olho o professor que passou pela primeira vez no doutorado, tentou uma vez e passou, e eu tive que tentar 3 vezes. Mas eu não percebo que ele tinha uma certa facilidade com escrita de projeto, com participação de entrevista, porque ele já tinha uma vivência maior, porque ele já viveu outras situações que eu não vivi. Então, o meu processo é diferente do produto e do resultado do outro. Eu preciso entender o seguinte: a minha definição de sucesso é diferente da definição dos outros. Agora,
a definição da sociedade, essa maltrata um pouco, porque ela é mais ou menos uma definição geral, que é uma definição de quando você se torna uma referência, uma autoridade naquele assunto que você fala, naquele assunto que você trabalha. Então, essa é basicamente uma definição de sucesso que vem dos outros, que vem das outras pessoas. Porém, nós temos que levar em conta, sim, essas três instâncias, porque se eu não levo em conta essas três instâncias, eu fico preso aqui no meu mundinho, e aí, preso no meu mundinho, eu esqueço que eu preciso fazer algumas coisas, como, por exemplo, buscar uma evolução profissional. Eu fico preso fazendo coisas que só eu acho que está dando certo, e aí eu esqueço de buscar referências, porque para me tornar uma referência eu tenho que buscar referências em outras pessoas, porque olhar o outro também é importante para mim, porque olhar o que o outro está fazendo é importante para a minha própria evolução, é importante eu ser visto também na sociedade pelas outras pessoas, para que eu seja referência e para que essas referências se tornem nesse processo também um ponto importante de referência para outras pessoas e assim por diante. Por quê? Porque na vida pessoal e profissional, nós evoluímos quando nós aprendemos com os modelos que já existem, com as outras pessoas, com as vivências dos outros, com aquilo que nós temos como referência. E aí nós temos que entender uma coisa. Quando nós entendemos que a estabilidade profissional, o sucesso profissional, a definição disso tudo estão bem claras, eu posso entender que tem uma questão de uma carreira independente e uma carreira estável que podem me levar a uma evolução profissional muito, muito, muito maior do que eu imagino. Então veja só, muitas vezes pensamos que ser impossível ter as duas coisas ao mesmo tempo, a independência e a estabilidade. Por quê? As pessoas quando pensam em estabilidade profissional, em uma carreira estável, logo pensam em um concurso profissional, um concurso na carreira, em uma carreira de 30 anos numa mesma empresa. Mas a estabilidade significa você ter segurança, não significa estar sempre no mesmo lugar. Uma estabilidade, um carro é estável, um avião é estável, e eles não ficam a vida toda no mesmo lugar, eles mudam de direção quando o motorista quer, e você é o motorista da tua carreira. Você pode mudar quando você quiser. Então, olha só, muitas pessoas pensam ser impossível essas duas coisas, mas não é impossível. Não é impossível. Por quê? Porque nós temos cada vez mais, quando estamos mais estáveis, temos a capacidade de criar, de fazer, de forjar, de ter essa independência por conta própria. Quanto mais estável eu estou, mais eu crio essa independência profissional. O que é essa tal da independência profissional? É quando eu consigo criar coisas a partir do meu conhecimento prévio. Conhecimento prévio não é inventar, não, é criar a partir do meu conhecimento prévio, usando imaginação, pensamento, conceitos e ideias já afirmadas pela ciência psicológica. Se você é de uma área que não é ciência, tudo bem, mas é a partir de um conhecimento, nós que somos da psicologia, do conhecimento científico. Independência não é só independência financeira, é uma independência também de atuação, uma independência também de papel social, é uma independência emocional, é uma independência que você de saúde física e mental, é uma independência que você passa a ser você na sua carreira. Por exemplo, quando eu me firmo os meus 4 pés na minha carreira, por que 4 pés? Os meus 2 pés, mais supervisão, terapia, estudos, consciência, e tudo aquilo que me dá base. Por que 4 pés? Porque uma mesa, sem os 4 pés, ela não fica. Então, eu preciso desses 4 pés, pelo menos. Então, eu preciso de supervisão, estudos, terapia e consciência. Eu preciso desses 4 pés para me firmar. Então, sem esses 4 pés, uma mesa não se firma. Então, eu preciso disso. Sem esses 4 pés no chão, eu não vou ter uma carreira estável.
sem essa estabilidade, eu também não ganho independência. Se eu não ganhar essa independência, eu vou sempre viver na mesmice, eu vou sempre viver do jeito que eu deixo a vida me levar, vou viver Deus e eu no sertão, as horas não sei, mas vejo clarão, vou deixar a vida levar do jeito que está. Então, olha só, não é isso que eu quero. Se você quer essa vida, deixa a vida do jeito que está, fica do jeito que você está, mas eu quero propor uma vida diferente para você. É mais ou menos o seguinte: cada passo que você der na sua vida, você tem que se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais segura. É o seguinte, a independência é você não depender mais de outros e da sociedade especificamente para fazer aquilo que você acha correto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida como um todo, porque vida é uma coisa só, né? A gente às vezes exerce papel profissional, às vezes exerce papel de estudante, às vezes exerce papel de filho e assim por diante, mas a vida é uma coisa só. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu estou estável na minha carreira, eu posso criar. E eu vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, eu criei alguns cursos, e-books, escrevi livro. E aí, o que significa isso? Eu já me sentindo estável na minha profissão, firme na minha profissão, agora começo a evoluir. Começo a buscar um progresso profissional. Começo a buscar uma evolução. Isso me dá independência para escrever o que eu quero, para falar o que eu quero. Obviamente, pensando naquilo que eu tenho de melhor, ok? E como ter um sucesso profissional em uma carreira estável? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Buscando sempre, a partir da estabilidade, uma independência. Eu estou estável, agora eu quero independência. Tudo isso que eu falei. Encontrando pequenas marcas de sucesso na sua carreira. O que eu fiz até hoje que foi sucesso? Planejando médio e longo prazo. Sem planejamento, um avião não sai do chão. Ele só sai do chão se ele for um avião particular. Um avião de empresa não sai do chão sem planejamento, porque gasta, desgasta, perde tempo e é perigoso. Estudos, supervisão e terapia. Os 3 pés que eu falei. E o 4º pé, consciência da tua carreira. Você precisa tomar consciência de quem é você, quem são os outros, de como está a situação à tua volta para você evoluir. E olha só, quando eu falo isso, vai ter uma aula só sobre consciência profissional, só sobre estudos, supervisão e terapia, planejamento a longo e médio prazo, etc. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso com mais tempo para a gente, com uma aula um pouco mais densa, mais aprofundada, inclusive. Mas veja só, uma carreira estável, ela é possível, mesmo que você não seja concursado, concursada ou CLT, mesmo que você seja autônomo, profissional liberal, você consegue. E se você for profissional CLT, concursado, você também consegue ter uma carreira independente, consegue ter a capacidade de criar a sua própria independência. De maneira geral, eu gostaria que você pensasse o seguinte: quanto mais estável na carreira eu estou, sabendo que eu posso me programar, me planejar, saber onde eu estou pisando com segurança, com controle, mais eu posso exercer a minha independência, mais eu posso ser feliz, mais eu posso focar na minha família, mais eu posso ser mais eu, mais eu posso ser feliz no meu trabalho. Eu posso planejar uma viagem, ou eu posso planejar ficar na minha casa nas minhas férias. Eu posso fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Só que, gente, existe uma coisa muito importante que nós temos que entender. Tomar consciência disso sem nenhum tipo de ação não funciona. A consciência profissional é o que te deixa, vai te deixar um passo à frente de qualquer pessoa, inclusive de você mesmo. O que é essa consciência profissional? É você sempre tentar olhar um passo além, um passo adiante das pessoas e de você mesmo, da sociedade que está caminhando à tua volta. Eu vou dar só um exemplo para clarear, para você entender. Tudo o que acontece à tua volta, você pode olhar a situação e tentar pensar o que vai acontecer 2 dias depois, 1 mês depois, 1 ano depois.
Nós estamos vivendo uma situação crítica no momento atual. Eu estou gravando esse vídeo para vocês no mês de julho de 2020. O que vai acontecer com a sua profissão no ano de 2021, 22, 23? Você pode olhar o hoje e pensar o que vai acontecer depois. Nós temos que pensar, eu posso vivenciar o problema ou eu posso buscar a solução para o problema. Isso não é sozinho, a estabilidade não vem sozinha. Por isso, eu sempre dou a dica de estudo, supervisão, terapia e tomar consciência da nossa carreira é por meio dos estudos, da supervisão e da terapia. Isso não vem do nada, não vem sozinho, não vem de qualquer forma. Vem com a ajuda de outras pessoas, vem com ajuda profissional, vem com, muitas vezes com bate-papo entre amigos, entre colegas de carreira, colegas profissionais e colegas de outras áreas. Uma coisa importante, você precisa de referências na tua vida profissional, na tua vida pessoal. O que significa isso? Você precisa olhar alguém, ou várias pessoas e falar o seguinte, eu quero ter características dessa pessoa na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Nós vamos falar de aprendizagem, e aprendizagem é o seguinte, é a capacidade que eu tenho de aprender a partir da observação, da associação, da imitação, do condicionamento, etc, etc. Porém, as nossas referências, as pessoas que estão à nossa volta, sejam nos livros, seja na internet, seja na nossa família, elas podem nos dar pistas de como ser melhor, de como eu posso ser melhor, do que eu posso fazer para não errar. Aprender com os erros dos outros é muito bom, mas aprender com o acerto dos outros é muito melhor ainda. Veja só, eu tenho na minha própria vida, na minha história pessoal, eu sempre busquei olhar os acertos das pessoas que estão à minha volta para tentar fazer igual. Fazer igual é imitar, é copiar, é errado. Não! As pessoas se sentem lisonjeadas de ter alguém fazendo um passo a passo parecido com o dela, principalmente se você conta para ela. É a melhor dica que eu tenho para te dar. Você vai tomar consciência de você mesmo, quando você tentar fazer uma coisa parecida com uma pessoa e perceber o seguinte, nossa, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tentei dar aula igual ao professor Igor, mas eu percebi que não é exatamente do jeito que ele dá a aula que eu gosto de dar aula. Eu vou mudar tal jeitinho, vou fazer de outro jeitinho, vou escrever de tal jeito na lousa, vou falar mais do que escrever. E aí eu começo tentando copiar o jeitinho de uma pessoa e vou me libertando, ganhando autonomia. Uma palavra forte também para estabilidade, para carreira estável é autonomia. Quando eu me torno autônomo. A autonomia significa que eu ganhei a capacidade de fazer aquilo que eu não fazia sozinho, agora para poder fazer sozinho. A anomia é a nossa incapacidade de fazer alguma coisa, a heteronomia é a capacidade de fazer com a ajuda de alguém, e a autonomia é a capacidade de fazer sozinho. O ser autônomo é aquele que faz, por conta própria, aquilo que ele quer fazer. E por fim, eu gostaria de deixar 2 tarefinhas aqui para vocês. A primeira tarefa é a seguinte: defina o que é carreira estável para você. O que é uma carreira estável para você? Uma coisa além. Como você quer estar quando for estável? Como você quer se sentir quando for estável? Qual é a situação? Como é a casa que você quer morar? Como é o carro que você quer ter? Quantas viagens você quer fazer? Qual é o salário que você quer ter? É possível tudo isso na profissão que você exerce? Se não é possível, o que dá para fazer? O que não dá para fazer? Como você quer estar? Como é a vida que você quer levar quando você já estiver estável? E por fim, descreva os seus últimos 3 sucessos. Seja sucesso na vida pessoal, estudos ou profissional. Descreva esses 3 sucessos. Eu vou descrever um para vocês. Faz um tempinho que eu estou querendo gravar vídeo desse modelo aqui, que é um modelo que eu vejo algumas pessoas fazendo e eu acho muito legal.
mas faz um tempinho que eu estou querendo gravar, mas eu fico procrastinando. Eu considero essa aula gravada desse jeito já um sucesso para mim. Por quê? Porque faz um tempo que eu estou querendo, eu não consigo, e para mim é um sucesso. Se vai ter visualização, se não vai ter, é outra história. É um sucesso eu ter dado esse primeiro passo. Já é um sucesso. Outro sucesso é quando você marca de fazer uma coisa e faz bem, ou mais ou menos, mas você faz. Então, são essas duas tarefinhas. Defina a carreira estável, como você quer estar quando for estável, e descreva seus últimos 3 sucessos, os últimos 3 mais atuais. Ok? Recapitulando, eu sou o professor Vinícius Oliveira e eu quero te ajudar a construir, a elaborar um plano de carreira para uma carreira mais estável. Quero te ajudar a pensar uma vida mais estável, quem sabe, e se você quiser mais dicas como essa, se inscreva no canal, compartilhe essa ideia com outras pessoas, deixe ideias aqui para eu poder gravar mais para vocês, me siga lá no Instagram, Vinícius Oliveira Prof, e eu sou, se você não me conhece ainda, eu sou psicólogo, professor universitário no ramo da psicologia, sou mestre em educação e faço doutorado em psicologia, tudo voltado para essa área de orientação profissional de carreira. Um grande abraço e até a próxima.